Leitura do livro Mulheres da Bíblia. Suas histórias e legados. Antigo Testamento. Sara. Sara era esposa de Abraão, conhecido como o pai da fé. Ele foi chamado e abençoado por Deus para gerar um povo especial, separado para Deus e que vivesse por meio de sua aliança. Sara tornou-se herdeira dessa promessa. Sempre se mostrou companheira de seu marido, seguindo junto nessa crescente jornada de fé e obediência. Quando o Deus da glória apareceu a Abraão, eles moravam em Ur dos Caldeus, lugar populoso e cheio de idolatria. Deus lhe permitiu que saísse dali e seguisse para uma terra que lhe mostraria. Desde então, Deus já provava sua fé, por isso não lhe disse para onde ir, nem lhe deu um mapa. Com isso, Sara também aprendia a andar por fé. Inicialmente, foi Tera, pai de Abraão, que tomou a iniciativa de partir da Caldeia. Porém, antes de ir para Canaã, foram para Harã e ali ficaram. Quando o pai de Abraão morreu, Deus lhe apareceu novamente e disse: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Dessa vez eles obedeceram e saíram. Vemos que Sara, pela segunda vez, deixou a casa e o conforto do lar para acompanhar o marido. A Bíblia não relata que Sara tenha reclamado ou murmurado. Pelo contrário, ela o seguia, aceitando seu encabeçamento, vivendo de tenda em tenda sem criar raízes por onde passava. Aqui está um grande exemplo para nós. Sara foi um modelo de cooperadora, estando ao lado do marido em toda e qualquer situação. Com certeza, ela deve ter encorajado Abraão a ouvir o falar do Senhor, e isso deve ter dado tranquilidade a ele para continuar a jornada. Nós também fomos criadas para ser auxiliadoras e cooperadoras do marido. Nossa função é estar junto dele e seguir o Senhor. Sara não olhou para o próprio interesse e conveniência. Eles haviam saído de Ur dos Caldeus, cidade rica na época, para se sujeitar a viver como estrangeiros e peregrinos. Certamente Deus estava trabalhando neles um completo desapego das coisas materiais. Aparentemente, a situação era apenas de perda. Porém, com o marido, Sara creu nas promessas de Deus. Como é maravilhoso ver a importância de estar em sintonia com o marido. Essa atitude do casal permitia um novo início do povo com Deus. Sara teve atitudes que agradaram tanto ao Senhor que em 1 Pedro 3:6 a Bíblia a menciona como exemplo de mulher santa e submissa. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram, outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Que honra para uma mulher ser elogiada pela conduta com o marido. Diante disso, podemos refletir como tem sido o nosso relacionamento com o marido. Temos sido fonte de inspiração para ele? Será que Deus pode também nos elogiar? Nessa passagem de 1 Pedro, o autor nos adverte que a mulher casada não deve atentar para o que é exterior, como cabelo e vestuário, e sim para o homem interior do coração, um espírito manso e tranquilo. Esse adorno espiritual é de grande valor aos olhos de Deus.
Sara podia até ser formosa de aparência, e era, Gênesis 12, 11, 14. Porém, sua maior beleza não era exterior, mas interior. Todas nós devemos anelar esse tipo de beleza. Se nosso espírito for manso, nossa mente, vontade e emoção também serão. Infelizmente, muitas de nós são inquietas e agitadas. Quando discutimos com o marido, não conseguimos manter espírito manso e tranquilo. Mas existe um caminho, a chegarmos à presença de Deus em oração e pedir que Ele nos transforme. Mansidão e domínio próprio são frutos do Espírito. Então o caminho é nos encher do Espírito, invocando o nome do Senhor, lendo a palavra, orando, louvando. Sara era tão mansa que não se perturbava nem diante dos graves deslizes de Abraão. Antes, se submetia e tentava proteger a vida dele. A Bíblia relata 2 ocasiões em que, ao entrar em território alheio, Abraão sentiu a vida ameaçada por causa da beleza de Sara e lhe pediu que dissesse que era sua irmã. Nas 2 ocasiões, ela foi levada para fazer parte do harém de homens poderosos, a fim de ser tomada por esposa. Mas o Senhor, em ambos os casos, interveio em favor dela e não permitiu que isso acontecesse. Nessas situações de angústia e em silêncio, Sara certamente chamou ao Senhor por livramento para não ser desonrada, e Deus a ouviu. Abraão tornou-se próspero, pois Deus o havia abençoado grandemente com gado, bens e riquezas. Sara nunca deve ter sentido falta de bens materiais, mas era estéril e estava envelhecendo sem filhos, o que a deixava muito triste. Deus havia prometido fazer deles uma grande nação. No entanto, os anos se passavam e eles ainda continuavam sem filhos. 10 anos após Deus ter feito a promessa a Abraão, preocupada com a situação, Sara propôs ao marido tomar sua serva Agar por mulher. Ela pensava que essa seria a única maneira de cumprir a promessa de Deus. Agar gerou Ismael, quando Abraão tinha 86 anos de idade. A sugestão de Sara de gerar Ismael por meio de Agar resultou em sérias consequências até os dias de hoje, trazendo rivalidade entre Israel, o povo de Deus, e os ismaelitas, que são os árabes. Às vezes, aos nossos olhos, quando o filho prometido é tão esperado demora, tentamos dar nosso jeitinho, não sabemos esperar e confiar. Na verdade, não suportamos a espera. Quantas vezes tentamos ajudar Deus, fazendo nossos próprios planos? O que Deus quer é que criamos nele e em toda e qualquer situação, esperemos seu tempo e não criemos atalhos. Um dos maiores testes da vida é esperar o tempo de Deus. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, 13 anos depois de ter gerado Ismael, Deus novamente apareceu a ele e reafirmou a promessa de que por meio de Sara lhe daria um filho. Ao ouvi-lo, Sara riu no coração por ser velha e estéril, mas o fato de ter duvidado naquele momento não a desqualificou como mulher de fé. A Bíblia relata em Hebreus 11 que a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sara era como nós, com fraquezas e falhas, mas Deus trabalhou sua fé por meio das circunstâncias e ela teve mudança de coração. É interessante que tanto Sara como sua nora Rebeca e Raquel, mulher de seu neto, eram estéreis. Gênesis mostra. A esterilidade marca a história das matriarcas de Israel. Esse fato evidencia o poder de Deus e serve como pretexto para expressar sua misericórdia.
O milagre da concepção era de tal forma enfatizado na história dos judeus que o termo hebraico para compaixão ou misericórdia é a forma plural da palavra para ventre, madre ou útero. Que sabedoria divina! Usar a esterilidade para trabalhar a fé nas matriarcas e mostrar que ele é o El Shaddai, o todo suficiente. Em Gênesis 17, após renovar a aliança com Abraão e instituir a circuncisão, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. Sarai significa minha princesa e Sara princesa. A partir daí, Sara passou a ser princesa, não apenas de Abraão e de sua posteridade, mas de todas as famílias da terra. Na tradução hebraica, Sara recebe o título de Mãe das Nações. No tempo certo, Deus cumpriu sua promessa e Sara teve um filho. Isso foi cerca de 14 anos após o nascimento de Ismael e muitos anos depois que eles saíram de Ur dos Caldeus. Ter experimentado tratamento e fracasso após fracasso é que finalmente Isaac nasceu. Sara gerou Isaac aos 90 anos e morreu aos 127 anos. Mais uma vez, ressaltamos que em toda a vida ela abriu mão do comodismo e conforto. Apesar de Deus lhes ter prometido uma terra, eles nunca se fixaram nela. Tiveram viver nômade, de tenda em tenda, sem criar raízes por onde passavam. Somente a de Sara é que Abraão adquiriu um pedaço de terra para a caverna de Macpela. Aí é que ele obteve descanso, um grandioso túmulo em homenagem a uma grande mulher. Essa atitude de Abraão demonstra quanto ele a valorizava e quanta consideração tinha por ela. Tanto Abraão como Isaac sentiram muito a morte dela. Sara viveu por fé, e seu nome é mencionado na Bíblia como exemplo de mulher de fé e de submissa, sendo citada a fé em Hebreus 11. Ela fez a diferença na vida de Abraão e de seu filho Isaac. Foi modelo para todo o povo hebreu e ainda hoje para todos. Ó Senhor Jesus, trabalha em nós a mesma fé que trabalhaste em Sara, a fim de que nunca olhemos para a circunstância, mas creiamos que Tu podes. Faz-nos mulheres mansas e tranquilas, cheia do Espírito Santo para governar bem a casa, com sabedoria e domínio próprio. Que também sejamos submissas ao marido, na luz do Senhor, pois sabemos que assim seremos abençoadas, bem como os que nos cercam. Esse é o anelo do nosso coração. Amém.